Alô, galera! Nesse programa vamos trazer uma entrevista muito especial com um ex-diretor da base do Santos, Marcos Maturana, que era o diretor à época da chegada dos dois bolivianos, os dois raios bolivianos da Vila Belmiro. O Miguelito, né, Miguel Terceiros, o meia Miguelito, e também o atacante, o centroavante, o goleador Enzo Monteiro. Marcos Maturana, ex-diretor da base do Santos, vai contar a história, como é que esses bolivianos chegaram ao Santos, né? Vai contar essa história direito para vocês depois da vinheta. Deixa eu colocar o Marcos aqui, vamos começar logo esse papo. Afinal de contas, de onde vieram esses raios bolivianos? Marcos Maturana, é um prazer tê-lo aqui. Grande abraço para você e obrigado por aceitar nosso convite para essa entrevista aqui. Tudo bem com você? É um prazer falar com você. Vamos lá. Projeto Bolívia. Em 2018, nós tivemos a oportunidade de receber a visita do seu Jorge Chaparro, que ele tinha por hábito de fazer a excursão com os meninos Jorge do projeto. Chaparro é um empresário... É o empresário que é o dono do projeto. Certo. Ele tem isso como uma gratidão ao país, Bolívia, e em específico à cidade de Santa Cruz de la Sierra, e ele tem esse projeto lá que ele ajuda os meninos, e é um projeto muito bacana. Certo. E vieram fazer jogos aqui, eles fazem 10 jogos em 2018, muito bom resultado, um time que jogava alegremente, e contra nós conseguimos um empate com eles, e o pessoal veio falar comigo, seu Lima, seu Reginaldo, Carlão, e eles falaram, o treinador, pessoal, o próprio... Esse pessoal que você está falando é o pessoal que trabalhava na base na época que você era diretor. Você foi diretor de 2018 a 2021, é isso? Não, 2020. 2018 e 2019. Eu saí com a chegada do Paulo Autor, eu saí. Ainda durante a gestão do José Carlos Pérez, legal. Durante a gestão do presidente José Carlos Pérez. Isso. E aí nós fizemos contato com o pessoal da Bolívia, o representante do seu Jorge Chaparro aqui no Brasil é o Paulo Roberto, a pessoa dócil, bom de mexer, diferente dos empresários de futebol, que normalmente não são fáceis de mexer. O Paulo, ele trata os jogadores realmente como seres humanos, tá? Certo. E eu acho que isso é um grande diferencial desses meninos. Aí fizemos o alinhamento, conseguimos trazê-los junto numa parceria. Tivemos que, a princípio, por serem jogadores não brasileiros, né, estrangeiros, a gente teve que fazer um intercâmbio. Tivemos o suporte da Carlinha, que era a nossa professora, a pedagoga lá, que nos ajudou e deu extrema confiança ao seu Jorge Chaparro e ao Paulo. Essa Carlinha era uma funcionária, só para ficar claro aqui, Marcos. A Carlinha era uma professora, a professora que trabalhava com nós na base. Sensacional a menina. Sensacional. Funcionária do Santos. Funcionária do Santos. Que prestava auxílio à garotada que estudava lá. Ô, Wagner, para você ter uma ideia, os meninos chegaram com línguas diferentes, né? Falando um idioma diferente do nosso. A Carlinha foi lá, organizou. 2 dias depois, os meninos já estavam estudando, já não deram trabalho na escola. Ela, mãezona, sabe? Mãezona. E o negócio fluiu. Qualidade, a gente já percebia que eles tinham. A princípio, vieram 3 jogadores, tá? Opa, quem foram, então? O Enzo, o Miguelito e quem mais? E o Christian. Christian, que era zagueiro. O Christian era o zagueiro, de muito boa qualidade. Infelizmente, logo que eu saí aí no final de setembro, eu fiquei até dezembro, mas eu me desliguei do clube em setembro. 2019, né? De 2019. Certo. O Christian fez um jogo pela seleção da Bolívia e se machucou. Certo. E voltou, o Santos cuidou e depois dispensou. O jogador hoje joga no Bolívia, foi campeão com o Zago lá. Foi um procedimento que não é muito das características do que a gente costuma fazer no Santos.
esse pessoal que veio do Sul deixou muito a desejar gerindo o nosso clube aí na base, sabe? Certo. Tanto o pessoal que o Paulo Autori trouxe. Foi situação difícil, mas vamos falar dos bolivianos, que é coisa boa. Coisa ruim, vamos deixar para lá. Tá certo. E aí, Miguel, Enzo, jogando. Só que o que acontece? Por eles terem essa situação estrangeira, eles não podiam disputar campeonatos. Eles só podiam... Sim. Mas a gente via extrema qualidade neles, né? Aí, ao fazer 18 anos, nós conseguimos registrá-lo. Aí começou a ter o diferencial. Só que, como nada é do jeito que a gente quer, vem a gestão Ruedas. Como é que um jogador do quilate do Miguel se enquadra num time que nem nós estávamos tendo? É difícil, né? Do profissional. É você pôr um diamante no meio de um caminhão de tranqueira, né? Tranqueira. O nosso time profissional não conseguia fazer os nossos meninos da base desenvolver o que eles sabiam. Então, a gente acaba aqui perdemos jogadores aí, perdemos Yuri Alberto, certo? Perdemos jogadores, justamente por falta de trabalho da conexão base profissional. Foram 3 anos terríveis, a gente entende, né? O pessoal que vinha da base não teve a sustentação e o Miguelito e o Enzo tiveram esse problema. Mas o Miguelito, que subiu, né, durante a gestão André Rueda. A gestão do presidente Pérez, mesmo eu estando com ele, hoje eu falo para você, poderia ter sido muito melhor, sabe? Poderia ter sido muito melhor. Mas o Rueda superou todas as expectativas. O seu Rueda, se ele tivesse um pouquinho de dignidade, ele nunca mais aparecia na porta da Vila Belmiro. Nunca mais. Eu acho que ele não vai aparecer. Não por ter dignidade, ele não vai aparecer porque realmente... Sabe? E olha, não foi falta de apoio. O primeiro ano, eu fui até ele e falei, o senhor está tendo problema. Você sabe o que o Rueda pediu para mim? Para mim investigar. Eu falei, eu não trabalho no FBI, eu não trabalho em nada. Quem tem que mandar investigar é o senhor é o presidente do clube. Eu estou lhe trazendo informações que estão chegando para nós e eu não tenho interesse nenhum, a não ser que o clube não seja lesado. O Santos, na mão do Rueda, voltou a virar balcão de negócio. Os empresários voltaram a mandar no Santos. Tanto é que você sabe as contratações que tiveram e os de serviço que esse cidadão apresentou para o maior clube que o planeta já viu. O seu Ruedas, ele tinha que ter a consciência de nunca mais se dirigir e nem falar o nome do Santos Futebol Clube. Esse cidadão fez muita gente digna sofrer. E nos envergonhou. Ele nos envergonhou. Agora, voltando ao assunto. Enzo e Miguel, promessas. Dentro desse projeto, Wagner, tem mais jogadores lá. O Paulo... Maturana, deixa eu só falar uma coisa para você, para ver se eu entendi direitinho até aqui. Eles chegaram, os 3, né? Se eu tiver errado, você me corrige. Chegaram em 2018. Chegaram em 2018. Eles vieram através de um projeto social da Bolívia, que é custeado por um grande empresário lá, que não é da área do futebol, é um empresário investidor. Investidor. Né? Ele é boliviano? Ele é boliviano? Se eu não me engano, o senhor João Chaparro é espanhol. Ele é espanhol. Então, ele é um investidor na Bolívia e faz isso como hobby, é isso? Então, ele tem um projeto, uma equipe de garotos que ele leva... É um hobby que ele comentou comigo, que ele queria ver jogadores do projeto dele jogando na seleção boliviana. E você vê como é que Deus é bom? Miguel jogou na seleção. O Zabala, que é jogador do projeto dele, que é o 2002, que já está no profissional, que veio a ter lesão o ano passado, é do projeto dele. Só que o Zabala veio antes, né? O Zabala veio... Não, o Zabala veio depois.
Mas ele é mais velho, né? O Zabala é mais velho. O Zabala é 2002. Os meninos são 2004. Certo. Eles chegaram, então, com 15 anos no Santos. O Enzo, o Christian e o Miguelito. 15 anos. 15 para 16 anos. Certo. E quem é que foi que acompanhou esse treino, esse amistoso, né, da categoria de base do Santos, do Sub-15 do Santos à época, com o Sub-15 desse time, desse empresário boliviano? Quem que Treinador Balil. Treinador Balil. Cidadão que conhece muito de futebol, tenho um grande respeito por ele. As pessoas que assistiram, Seu Lima, olho fantástico. Seu Reginaldo, um homem de extrema confiança. Carlão, muito conhecedor. E eu não quero esquecer de ninguém, mas tinham mais pessoas. E nós. No amistoso eu não assisti. Eu estava na Vila Belmiro. Você estava na Vila Belmiro. E aí você chegou lá e te contaram maravilhas dos. Não, eles vieram. Nós tínhamos por hábito conversar bastante de futebol, sabe? Quando eu não ia, eles vinham e comentavam: Marco, é isso, tem um jogador assim, tem condição da gente trazer. E a gente conversava as oportunidades que nós poderíamos ter para melhorar a nossa base. Claro, claro. E quando eles me falaram, a primeira reação minha é aquela, né? Porra, Bolívia, sabe? Tô sendo muito sincero para você. Aí os caras, não, Marco, é sério. Eu falei, bom, se é sério, então vamos conversar sério. E aí, eu tive a oportunidade de ver alguns jogos. O Miguel já mostrando tudo, o Enzo vindo. Tive o cuidado já. Na primeira semana que eles chegaram, chamamos o pessoal. Nós tivemos um suporte de profissionais, não de estrutura, viu? Profissionais que queriam. Fizemos o exame, aquele examezinho da canopla na mão aqui, para ver o tamanho que eles iam chegar e responderam hoje. A gente fala que respondeu. E eu falei, eu acho que nós estamos no caminho certo. E os meninos, jogo a jogo, o Miguel jogou alguns jogos contra Corinthians e contra Palmeiras, um jogo no CT do Palmeiras, lá a saída de Guarulhos, lá, que ele chamou a atenção, o técnico da seleção brasileira, que é auxiliar do Renato Gaúcho no Grêmio, me falha o nome dele agora, veio para mim e falou, naturaliza esse menino, porque eu preciso desse menino na seleção brasileira. Ele fez um jogo lá, no meio do tempo, ele sofreu uma lesão no peito do pé, sofreu 4 pontos. Eu falei, o menino não volta, né? Ele falou, não, eu vou jogar. Jogou o segundo tempo, com toda a qualidade do mundo. Eu falei, esse é diferente. Esse é jogador de futebol. Agora, deixa eu entender uma coisa, Marcos. Eles vieram para fazer quanto tempo essa parceria? Era para quê? Para uma semana? Quantos dias de treino eles vieram fazer aqui? Na primeira vez? Legislação nos autoriza a fazer o intercâmbio semestral e a gente renovava ele, você entendeu? Mas a gente percebia que eram jogadores que iam dar caldo. Mas logo quando eles fazem o primeiro treino, já era para ficar 6 meses? Ou não? A gente já sabia que eles iam ficar até quando a gente conseguisse segurar, né? Porque eles se apresentavam muito bem. Muito bem, muito bem. Só que a legislação não autoriza. Eu fui junto ao jurídico e pedi para que nós conseguíssemos a naturalização deles. Mas o nosso jurídico, à época, estava muito fraco, porque teve umas mudanças que o nosso presidente Pérez fez, que trouxe um cidadão lá do Atlético Paranaense, que ele travou todo o jurídico, brigou com todo mundo, mandou as pessoas que resolviam lá embora, e nós passamos um cenário, eu tive que administrar o meu departamento e tentar fazer com que a gente segurasse. Teve época desses meninos irem sem a condição de volta, com as passagens, com dificuldade para a gente pagar. Era difícil trabalhar, viu? Era difícil trabalhar. Estou te abrindo o jogo, coisa que eu nunca falei, mas era difícil trabalhar.
Mas no Santos sempre é difícil, né, Maturana? Sempre é difícil. eu não sou pessoa que vejo a bola como remuneração para mim. Eu não preciso do futebol para sobreviver. Eu tenho a minha renda, eu não vou na bola para ganhar dinheiro. 2 vezes que eu fui diretor do Santos, eu fui por amor. Tanto é que fui criticado quando levei os bolivianos, muita brincadeira de padeiro, que não entende nada de futebol. É isso aí. Explica essa história para nós aí. Que história é essa de padeiro? Explica aí para nós. Eu sou de formação, eu tenho comércio em São Paulo, eu tenho algumas padarias em São Paulo, tá? Certo. E tenho propriedade rural, e eu tenho um jeito meio sério de conduzir as coisas. E não tive problema com empresário nenhum aí dentro. Tratei todos com respeito. A única coisa que eu pedia para eles era que me trouxesse jogador da altura do Santos. Só que a empresariada aí, eles não querem trazer jogadores para o Santos. Eles têm um hábito de tirar jogadores do Santos. É. Eles não trazem. Fala assim, o que trouxe é o Jorge Chaparro, o Paulo, pessoas que trabalhavam com nós lá da Bahia, que vieram a ser funcionário e tinha o projetinho deles lá, que tem aqui a relação para mim passar para você. Agora, os empresários, eles têm sede em Santos. Quando chega um jogador que está desvinculado, eles já têm o pessoal de pegar. É por isso que eu tive problema com o pai do Ivonei, eu tive problema com o pai do Sandri, eu tive problema com ele. É um meio bastante contaminado, né? Não, esse pessoal acha que o Santos é meio de vida. E eu falo para eles, na faculdade, a gente não ganha dinheiro. A gente ganha dinheiro depois que a gente se forma. Então, vocês estão aqui aprendendo. Espera os meninos virar para ganhar dinheiro. E tá aí. Os jogadores que eu cravei, que não iam virar, não estão virando. E eu não estou falando isso com prazer. Eu não estou falando isso com prazer. Eu gostaria de estar errado. Mas esses jogadores começaram a ganhar dinheiro cedo e não jogam bola. Falando nisso, mas no lado oposto, desses jogadores que estão aí hoje fazendo sucesso na Copinha, quais jogadores você já passaram por você? O que você acha? Além do Miguelito, além do Enzo Monteiro, tem o Ian também, que é muito bom jogador, o volante, tem o Gabriel Bontempo, que é outro bom jogador, tem os laterais, né? O Souza, o Sherman. Quais desses jogadores você acha que vão poder dar frutos e virar profissional no Santos? Jogadores que chegaram com a gente. JP Sherman, Gustavinho, Luca Meirelli, o Miguelito, o Enzo, tá? O Souza, quando eu cheguei aí, ele tinha chegado em 97. O Ian chegou com nós. Assim, eu vejo que se nós tivermos, e eu sei que o presidente Marcelo Teixeira tem essa qualidade, diferente dos outros que passaram, ele não é menino na bola. Porque o seu Ruedas, com aquele monte de idade que tem, ele é muito criança na bola. O Zé Carlos Pérez não conhece nada de bola. Agora, o seu Marcelo Teixeira conhece. E ele sabe o que fazer. Agora, vamos subir o time. Vamos tirar o time do lugar onde ele não merece estar. E vamos trabalhar essa base e fazer uma espinha dorsal para esses meninos chegarem com jogadores maduros, entrar para jogar, como o Marcelo Teixeira fez em 2002, como o Marcelo Teixeira deixou em 2010. Marcelo Teixeira, quando ele sai do Santos em 2010, ele deixou aquela máquina montada. Aquele time que jogou com o Laor era um time que o seu Marcelo Teixeira deixou como presidente. Então, eu acredito que hoje nós vamos ter um trabalho e esses meninos vão ter espaço. Porque o Santos sempre foi assim, Wagner. Se nós voltarmos lá atrás, o Santos, em 1935, teve um campeonato. 20 anos depois, em 55, o Santos foi ser bicampeão paulista. Em 56, você sabe quem já estava no Santos? Um tal de Pelé. Sim. Moreninho. E você vê como é que Deus é? O seu Vasconcelos acabou se machucando.
o Rei entrou. O Rei entrou numa estrutura onde tinha seu Zito, Pepe, seu Pagão, seu Pepe. Aí o menino entra e o Santos nunca mais, Wagner, enquanto o Pelé jogou, o seu Atier Jorge Curo nunca mais deixou a espinha dorsal do Santos ser desmontada. Porque aí, quando o seu Pagão fica mais velho, tem seu Coutinho. Quando o seu Pepe fica mais velho, tem o seu Edu. Quando o seu Zito dá uma dividida com o Clodoaldo, o seu Zito entrega a camisa para o seu Toninho Fernandes e fala, ó, quem vai jogar agora é o Clodoaldo. Então, precisava de zagueiro, a gente ia, buscava pontualmente o seu Mauro, depois buscamos pontualmente o seu Ramos Delgado. Não tem segredo. É o que a Leila está fazendo no Palmeiras. É o que a senhora Leila está fazendo no Palmeiras. Nós temos essa condição. Eu falo para você, Wagner, com todo o conhecimento que eu tenho do Santos, que não é pouco, com a metade do orçamento do Palmeiras, com a metade do orçamento do Flamengo, nós jogamos de igual para eles e sempre vamos ganhar deles. Com a metade do orçamento. Tá bom, mas você só não me falou ainda quais jogadores, você conhece muito bem esses jogadores, muitos estiveram lá, estão lá desde a sua época. Quais desses jogadores da Copinha você acha que, ó, esses caras vão chegar aqui, vão dar frutos no profissional, vão se tornar grandes jogadores da equipe profissional? Jogadores que eu vi jogar no titular. Lateral direito, JP Sherman. Lateral esquerdo, Souza. Balão. Ian. A linha de frente toda joga mole, toda joga facinho. Toda. Enzo, Miguelito, o Laurindo. Laurindo, né? Laurindo, né? E o Bom Tempo. Gabriel No banco, nós temos um menino lá, o Luca Merelli, 2007. E esse Rodrigo que estava indo para o Grêmio? Causou uma grande polêmica, né? Porque o Santos estava emprestando ele para o Grêmio. Você conhece esse jogador? O Rodrigo? Bom jogador. É da sua época também? Da nossa época. O Wagner, aonde você já viu vender um jogador da qualidade do David Washington, com a idade que esse menino tinha, não fizeram. Nós tínhamos que trabalhar o Marcos Leonardo, porque já sabia que o Marcos Leonardo ia dar problema, porque já viram que a situação mudou. O pai do Marcos Leonardo não era mais o mesmo cara. O Marcos Leonardo perdeu a humildade. Vende o Marcos Leonardo, segura o David. Pelo amor de Deus. É simples. No futebol, nós temos que fazer uma estrutura de fazer dinheiro e uma estrutura de montar time. Eu torno a te dizer, é o que a Leila está fazendo, que aprenderam com nós. É o que o São Paulo está fazendo, que aprenderam com nós. O Santos, de 2004 a 2014, foi o time que mais vendeu no Brasil. Esses caras tudo não sabiam fazer isso. Aprenderam com nós e nós trouxemos um jumento igual esse Andrés Rueda, empresário meia-boca, que fez isso que fez com o Santos. Porque se ele fosse empresário, ele não faria isso que ele fez com o Santos. Porque já que ele falava que não sabia entender de bola, pelo menos que entendesse de negociação de jogador e levasse o nosso clube a sério. Porque avisado ele foi. E ele conseguiu que nós fôssemos rebaixados com o último jogo dentro da Vila Belmiro e só dependendo de nós. Ele não teve a capacidade de entrar dentro do vestuário e falar assim, ou ganha, ou ganha. Não teve. Então, nós estamos fragilizados de dirigentes. A base está aí, Wagner. Muita coisa. Nós temos um jogador 2012 aí, filho do Andrezinho, que jogou no Corinthians, que seu Marcelo Teixeira já não tinha mais vagas que ele dava. Todo mundo falava do Marcelo Teixeira, e eu falei isso para o presidente Pérez, mas ele dava 40, 60 bolsa de estudo para o Santos todo ano. Os caras mandando pau nele e ele dando as bolsas de estudo. Eu cheguei um dia, eu cruzei com ele, ele era presidente do Conselho Deliberativo, eu tratava ele de presidente, eu falei, presidente, muito obrigado. O senhor não me deixa a pé. E chegou os filhos do Andrezinho, já não tinha mais vaga, eu pedi para o rapaz... Você está falando do Cauã Basile, né? Do Cauã Basile e do Ian.
Os dois filhos do Andrezinho, um é 2006, o outro é 2012. O André teve um problema com a mãe, veio morar em Santos, tirou do São Paulo. São Paulo bravo comigo, tive que ir lá 2 vezes no CT do São Paulo. Trouxemos o jogador, esses jogadores serão uma realidade. Nós temos um 2009 aí, o Nadson, que é uma realidade, sabe? Então, se nós nos agarrarmos agora e mantivermos um trabalho sério, o Santos daqui a pouquinho volta a ser o que era. Eu tenho fé em Deus. Ô Marco, deixa eu aproveitar teu olho clínico, né? Como quem é profissional da bola, foi diretor de base do Santos, acompanhou essa molecada aí, o nascimento dessa molecada aí. O Cauã, ele está em que nível? Pode Cauã? ser um novo Robinho, pode ser um novo Gabigol, ou um novo... Eu não estou falando nem pela característica, eu estou falando pelo nível de atleta. Aonde esse menino pode chegar? O Cauã, ele pode chegar no nível do Neymar? Ele pode chegar no nível... O Cauã... Qual é a... Olha, a escada dele, o degrau que ele está na escada? Na minha opinião, o Cauã, um canhoto habilidoso como ele é um jogador que ele tem tudo para ser... Sabe o Alex do Palmeiras? Sim. Um Alex do Palmeiras melhorado. Melhorado. Pela condição de perna esquerda que ele tem, só que ele emboca mais com o Alex, ele vai para cima. No salão, ele dá um trabalho danado. Eu tenho medo de fazer uma comparação com o Neymar, você está entendendo? Mas eu acho que vai ser... Sabe aquelas revelações, Robinho, Neymar... É desse nível, né? É desse nível. É desse nível. Não tenho medo de errar, não. E me cobra. Me cobra. Legal. Falando mais desses aí que já estão prontos, praticamente para... Veja bem, o olho clínico que você falou que eu tenho, quem tinha um olho clínico eram as pessoas que trabalhavam comigo, e pessoas sérias, que não tinham problema de horário. Se a gente precisasse ficar até 7 horas da noite conversando, a gente ficava batendo papo a respeito de bola, fazendo definições, e pessoas que tinham prazer de trabalhar no Santos, viu? E foram muito, mas muito maltratadas. Tá bom. Por dirigentes. Sim, não tenho dúvida disso. Agora, deixa eu falar uma coisa para a gente encerrar a entrevista aqui, Marco. Falando agora especificamente dos bolivianos, do Enzo, que ninguém conhecia o Enzo, né? O Miguelito todo mundo já conhecia, esteve no profissional já no ano passado, mas o Enzo ninguém conhecia, né? A não ser quem acompanha a base do Santos mais de perto. São jogadores que, na tua opinião, já estão prontos? Miguelito pode ser esse cara que o Santos tanto procura para o meio de campo já há alguns anos? Pode ser já, para essa temporada 2024? E o Enzo já está pronto para brigar por posição nesse time aí, que já tem aí o Furk, que tem o Morelos, que tem o William Bigode para essa posição? Esses jogadores estão já prontos para isso? Ô, Wagner, eu vou te dar um feedback que eu acho que, na minha concepção, essa transição ela é muito importante. Eu pouco conheço o Fábio Carille, o respeito como treinador. Acredito no trabalho dele. Mas eu vou te falar o que aconteceu em 2002 com o seu Emerson Leão. Ele e o presidente Marcelo Teixeira sentaram e fizeram uma transição muito mais árdua, muito mais efetiva do que teria que ser feito agora para a subida desses meninos. E deu certo. O presidente Marcelo Teixeira sabe fazer isso. Se o Carille, que é uma pessoa nova, inteligente, e tem a probabilidade de se consagrar no Santos, eu cravo para você que esses meninos sobem e com esses jogadores cascudos que chegaram, vai se fazendo a transição em 2024, pegam os jogos mais especiais, coloca os meninos para jogar, vai fazendo aquela transição que sempre foi feita devagar. São jogadores que vão dar muito
muita alegria e muito retorno para o Santos. Eu falo isso para você com toda a certeza do mundo, eu não tenho dúvida. O Dorival Júnior é um treinador que sabe fazer isso. E o Carille, muita inteligência ele tem. Eu acredito que ele vai saber fazer isso também. Legal, vamos torcer, né? Quem sabe aí o Santos tendo aí o reforço de grandes jogadores da base, como sempre foi, né, Maturana? O Santos sempre teve essa marca, né? Essa mistura de jogadores experientes com jogadores jovens, jogadores que são forjados na sua própria base, que é uma das mais respeitadas do Brasil. Para terminar, qual é o segredo da base do Santos? Porque o Santos não tem estrutura física. A estrutura física do Santos hoje é péssima, eu diria. O que é a estrutura física? É CT, Centro de Treinamento. O Santos não tem. Aquele Meninos da Vila, com todo respeito, lamentável, o Santos até hoje não tem um CT de alto nível para sua base, que é a base mais famosa do Brasil e do mundo. Por que o Santos consegue, mesmo com pouca estrutura, mesmo com menos orçamento que outros grandes clubes, por que o Santos consegue ser uma referência em revelação de atletas, ô Marcos? Só para você ter essa informação, em 2019, eu não tinha GPS. Aquilo que os meninos usam aqui, ó. O aparelho para fazer o acompanhamento dos atletas dentro de campo. Eu não tinha GPS na base e eu falava para o presidente Pérez que teve 2 vezes na base comigo. Uma no impeachment dele e outra para tomar vacina. 2 vezes o presidente Pérez, nos quase 2 anos que eu fiquei, ele esteve lá. Agora, o que o Santos tem? O segredo de pôr o jogador para jogar. 1978, nós pusemos jogadores para jogar. Depois de 2002, pusemos jogadores para jogar. 2010. Então, todo pai de jogador que confia no futebol do filho dele sabe que se vier no Santos, vai jogar. O que aconteceu na gestão desse cidadão, Andrés Ruedas? Quem foi o jogador da base que ele pôs para jogar e deu sustentabilidade? O Pérez já começou a arrebentar com nós quando ele trouxe aquele argentino que arrebentou com a nossa base. Fazia sparring com 20, com 17. Então, hoje... Sampaoli, está falando do Sampaoli, né? Sampaoli, Jorge desorientado. Aonde esse cara passa, ele deixa problema. Arrebenta com a base, desestruturou toda a nossa base. Ele pegava os jogadores, a princípio o jogador falava, estamos treinando com o profissional. E ele nunca levava o jogador. Ele montava o time A dele, o time B dele para treinar com 20, com 17. E eu parei de jogar os nossos campeonatos e parei de dar sequência no trabalho. Aí um dia eu fui falar com ele, ele falou, não, o que importa é o time profissional. Eu falei, não, o senhor está enganado. Aqui no Santos não é o time profissional que importa, não. O senhor está enganado. O senhor ganha para tocar o profissional e eu tenho o compromisso de tocar a base. Argentino sem vergonha. Argentino sem vergonha. Tá entendendo? E as pessoas que levam esses caras são covardes. Porque o presidente Pérez nunca teve capacidade de peitar ele. Mandava eu ir lá. Falar com ele. Ele está querendo levantar o jogador, está sem contrato. Eu fiz o contrato de jogador que ele foi levar um jogador para o Ceará. Eu tive que fazer o contrato com o cara à tarde para poder levar ele. E eram os empresários do Yuri Alberto, que depois eles ficaram com raiva e levaram o Yuri Alberto embora. Levaram embora, porque o presidente não honra o que ele combina. O Pérez não honrava também. Né? Essa qualidade não é só do Rueda, não. É do presidente que eu trabalhei com ele. E votei no Pérez e votei no Rueda. Infelizmente, nós estamos carentes de homens para dirigir o nosso Santos. Mas Deus é santista. Saiba disso, Wagner. E uma coisa eu te falo. Temos jogadores, se criarmos estrutura, ninguém pode ir com a base do Santos. Ninguém. Todo mundo tem medo da base do Santos. Porque a gente tem profissionais que sabem fazer, sabem levar, com toda dificuldade. Você vê que a gente está sempre
eu não digo para você sempre chegando em título. A base é para formar jogador, não é para ganhar título. Mas a gente está sempre chegando. Tanto é que você vê, Diego, o Robinho era reserva daquele time de 2002. Mas, resumindo aqui, eu concordo com o que você falou. O segredo do Santos é que é um imã, né? Justamente por dar oportunidade aos jogadores, atrai jogador bom de tudo quanto é lugar do país. Porque esses empresários, esses pais de atletas, confiam, né? Poxa, eu vou levar para o Santos, porque lá no Santos eu sei que meu filho vai ter oportunidade, ou meu jogador vai ter oportunidade. Maturana, muito obrigado, querido. Muito obrigado aí por uma informação para você. Opa! O Estevão, 2007 do Palmeiras. Ah, sei, o Estevão. Eu trouxe o pai dele. Eu trouxe o pai dele lá no escritório da Pacaembu e dei um projeto para ele. Pus ele para falar com o presidente Pérez, tudo alinhadinho. O Pérez não deu sequência. O projeto, à época, hoje, nós fecharíamos todos os aparatos com dinheiro de brincadeira. E o Pérez não deu sequência no Estevão. Voltou para o Cruzeiro, o João Paulo, ligeiro e sabendo de que aonde a gente vai. Sai Codorna. João Paulo é o diretor da base do Palmeiras. Do Palmeiras. Foi lá e trouxe o menino. Espera para você ver. Vai ser vendido mais caro do que o Hendrick. Vai ser vendido mais caro do que o Hendrick. Espera um pouquinho que você deu uma informação importante aqui. Então, o Estevão, garoto de atacante do Palmeiras, 16 anos, que é considerado aí o novo Hendrick, já faz sucesso no melhor que o Hendrick. Vai jogar mais que o Hendrick. Ele era para ter vindo para o Santos antes de ir para o Palmeiras, é isso? Ficou aqui com nós, treinou com nós, vestiu a camisa 10 do Santos, trouxe ele e o pai, levei no escritório lá na Avenida Paulista, Que ano foi isso, Maturana? 2019, comecinho de 19. 5 anos atrás. Esse tempo atrás eu estava com o CD em casa, um projeto que eu pedi para a moçada fazer um negócio bem bonito, bem articulado, tecnológico. Eu já comentei com você, eu sou um baita burraldo nesses negócios de tecnologia. Eu sou mais do conversa. Você tem alguma foto do Estevão com o uniforme do Santos? Tem algum registro disso? Eu acho que eu consigo. Sim. Ele ficou lá, ele treinou com a gente. Manda para mim algum registro, uma foto dele. Ele tinha 11 anos nessa época. 11 anos. Deitou na Nike. Deitou na Copa Nike no Cruzeiro. A gente precisou marcar ele. Pôs a gente para sambar. Ganhamos do time deles. Mas não foi fácil, não. E ele não ficou, então, porque o Pérez acabou não acertando o contrato que tinha acertado. Rapaz, quando você traz uma pérola dessa com o pai, você pega, vai almoçar com o pai do menino, pessoa humilde, pai dele pastor de igreja, traz um homem para cá, arranja um emprego para o cidadão em Santos, dá uma moradia, dá uma ajuda de custo. É só fazer o que o Marcelo Teixeira fez com o Neymar. O Marcelo Teixeira não segurou o Neymar? Sim. Marcelo Teixeira não segurou o Robinho? Sim. É só fazer isso. Não tem segredo. É segurar. É o papel que os empresários fazem e os clubes não fazem, né? Tem jogador que é jogador para jogar no clube e sair para acertar a situação. Tem jogador que é para você fazer dinheiro. É o que a Leila está fazendo. Vê se a Leila está comprando mais jogador caro. Ela aprendeu que você pondo o jogador para jogar com uma espinha dorsal. Tá aí, olha o faturamento do Palmeiras. A Leila. Na live de ontem eu falei mais ou menos isso. Tem jogador, a base é para formar jogadores de todos os níveis. Jogador para chegar no profissional e ser aproveitado como grande jogador, ou jogador que, de repente, não vai cumprir a expectativa que se tinha quando ele chegou no clube, mas que pode ser vendido para um time da Série B, para um time, né, de fora do país, um mercado menos emergente. Enfim, mas é isso. Maturana, muito obrigado, querido. Muito obrigado mesmo. Você está com o meu telefone aí, o que você precisar, à tua disposição. Deus abençoe você e sucesso aí, tá? Não abandona o Santos, não, meu irmão. Nosso Santos precisa da gente agora. Agora que nós vamos ver quem é santista. Legal, é isso aí. Fica com Deus. É isso aí. Esse foi Marcos Maturana,
dirigente do Santos, ex-dirigente de base do Santos, ex-diretor da base do Santos entre 2018 e 2019, durante a gestão José Carlos Pérez, falou com a gente aqui, contou um pouquinho da história dos bolivianos e contou um pouquinho mais, né? Legal essa história do Estevão, hein? Era para ter vindo para o Santos, você vê? Histórias do futebol, né? Parece que o Pérez bobeou, hein? Pérez bobeou nessa aí. Tá certo, gente? Essa foi mais uma entrevista especial aqui para vocês. Espero que tenham gostado. Deixem um like, compartilhem o vídeo, ativem o sininho das notificações. Estamos juntos. Até mais. Valeu. Grande abraço a todos.